Meu primeiro negócio. Meu primeiro negócio faliu em 1956. Eu tinha 9 anos de idade. Meu segundo negócio foi em frente, também em 1956. Eu ainda tinha 9 anos de idade. Não fosse pelo fracasso de meu primeiro negócio, o segundo nunca teria dado certo. O fracasso como estratégia. Fracassar como empresário, quando eu ainda era um garoto, foi uma experiência decisiva para mim. Foi fundamental para que eu desenvolvesse uma estratégia de sucesso relativa ao meu futuro. Aos 9 anos de idade, comecei a perceber que os erros que eu cometia eram a melhor forma de aprender o que são os negócios. Embora não ganhasse lá essas coisas em termos de dinheiro, percebi que quanto mais esperto eu ficasse, fracassando e aprendendo a partir dos erros, mais rico eu viria a ser. Até hoje, de vez em quando, ainda faço algumas coisas sabendo que não vão dar certo. E por quê? Porque aprendi, aos 9 anos de idade, que os fracassos são essenciais para que se chegue ao sucesso. Os empreendedores fracassam por duas razões fundamentais. Uma delas é que os aspirantes a empresários têm tanto medo de fracassar que ficam paralisados e aí não fazem nada. Levantam-se e vão trabalhar, sempre com alguma desculpa para não estarem prontos para largar o emprego e começar seus próprios negócios. As desculpas habituais incluem a falta de dinheiro suficiente, o risco demasiado, a época que não é favorável, a alimentação e educação dos filhos e muitas outras coisas. A segunda razão para os empreendedores fracassarem é que eles não fracassam o quanto baste. Muitos autônomos e donos de pequenos negócios atingem um certo sucesso e então param de crescer. A curva de crescimento se transforma em um platô ou o negócio começa a morrer. O negócio atinge determinadas dimensões e aí para de crescer. Aqui também chega uma hora que o empresário tem que se arriscar a fracassar antes que o negócio possa retomar o crescimento. O medo de fracassar é a grande razão para muita gente não ter sucesso na vida, ou não ser tão bem-sucedida quanto gostaria de ser. Isso acontece não só nos negócios, como também em todos os aspectos da vida. Lembro-me de nunca sair com garotas quando estava no ginásio, porque tinha muito medo de ser rejeitado. Finalmente, pouco antes do dia da formatura, convidei uma linda colega para ir comigo ao baile e, para minha surpresa, ela aceitou. Sentimos-nos sem graça um com o outro a noite toda, mas pelo menos eu estava progredindo. Para encerrar, disse: percebi que fracassar era o caminho que me levaria ao sucesso. Você percebeu isso aos 9 anos? Perguntou a entrevistadora. Isso, respondi. Como a maioria das pessoas, não gosto de fracassar. Detesto o fracasso. Mas esse primeiro fracasso me deu uma rápida visão do futuro. Percebi qual era o processo que me levaria ao sucesso. Algumas pessoas vão em frente sabendo todas as respostas. Essas pessoas geralmente foram bons alunos. Meu processo não é esse. Eu vou em frente fracassando. Foi por isso que montei tantos negócios diferentes. A maioria destes fracassou, mas os que deram certo se transformaram em grandes sucessos, como a The Rich Dad Company, minha imobiliária e os negócios de mineração de ouro e prata que ajudei a fundar.
Além disso, não ganhei lá grande coisa no começo da carreira de empreendedor. Mais tarde, entretanto, passei a ganhar mais dinheiro do que a maioria das pessoas. Então, o segredo de seu sucesso nos negócios é estar disposto a cometer erros e aprender com eles? Sim, essa é a minha tarefa como empreendedor. Minha tarefa é estabelecer novas metas, elaborar um plano, cometer erros e me arriscar ao fracasso. Quanto mais erros cometo, mais esperto vou ficando e, eventualmente, o negócio cresce e prospera a partir das lições aprendidas. Eu seria demitida se cometesse erros demais, retrucou a radialista. Para mim, cometer erros e falhar é fracassar. Faço todo o possível para não errar. Detesto errar. Detesto me sentir um idiota. Eu tenho que saber as respostas. Sinto que é importante fazer tudo do jeito certo, do jeito que a emissora me manda fazer. É por isso que você é uma boa empregada, comentei delicadamente. Os empregados são contratados para não cometerem erros. A tarefa de um empregado é seguir as regras e fazer o que lhe mandam, fazer direito o seu trabalho. Se quisessem fazer as coisas do jeito deles ou não respeitassem as regras, os empregados seriam todos demitidos, já que não estariam fazendo o trabalho para o qual foram contratados. Então minha tarefa como empregada é não correr riscos e sua tarefa como empreendedor é assumir riscos, cometer erros e fracassar de vez em quando? É isso que você está dizendo? Sim, respondi eu. Essa é a diferença fundamental entre um empreendedor e um empregado. Então você se arrisca. É isso que você faz como empreendedor? Não exatamente, respondi rindo por dentro. Não assumo aleatoriamente qualquer risco que me aparece. Antes de tudo, tive que aprender a ciência de cometer erros e aprender com estes. Em seguida, tive que aprender a escolher os riscos que assumo. Quanto mais capacitado eu me tornar como empreendedor, mais corretamente irei avaliar os riscos calculados. Hoje em dia, encaro o fato de assumir riscos como parte de minha tarefa, mas não quero que meus empregados se arrisquem. Isso parece uma contradição, disse a entrevistadora. São negócios, respondi eu. Fracassar não é nada divertido, mas é algo necessário para que a gente evolua. Então você gosta de fracassar? Perguntou minha interlocutora. Não, muito pelo contrário. Detesto o fracasso tanto quanto qualquer um. A diferença é que eu sei que os fracassos fazem parte do processo que me levou ao sucesso nos negócios. No momento em que fracasso em alguma coisa, sei que estou na iminência de aprender algo. E é nesse momento que emerge o novo eu. O novo você? Riu a radialista. Que embromação é essa? Olha, respondi pausadamente. Todo mundo já teve essa experiência do novo eu. Quando ainda éramos bebês e não conseguíamos andar, ficávamos em pé e caíamos sem parar. Então, um belo dia paramos de cair e começamos a andar. Nesse momento, deixamos de ser bebês e as pessoas passam a nos chamar de crianças. Quando aprendemos a dirigir, tornamo-nos jovens adultos. Cada vez que aprendemos uma nova habilidade, surge uma nova pessoa e o nosso mundo muda. É a isso que me refiro quando falo em um novo você ou um novo eu. Tornamo-nos novos porque adquirimos novas habilidades e ficamos mais capacitados a enfrentar um novo mundo. Então existe um mundo de diferenças entre um empregado e um empreendedor? Perguntou ironicamente minha anfitriã. Ah, não, absolutamente, respondi eu, esforçando-me para não ser envolvido pelo ceticismo de minha interlocutora. Vivemos em mundos diferentes porque somos pessoas muito diferentes.
Um vive em um mundo onde os riscos proliferam. O outro vive em um mundo onde se evita correr riscos. Mundos diferentes, pessoas diferentes. Fez-se um silêncio momentâneo. Minha anfitriã parecia estar reorganizando seu raciocínio. Finalmente perguntou: então é por isso que tantos empregados não dão certo como empreendedores? Esse é um dos motivos, mas não é o único, respondi delicadamente. Não é fácil passar de um mundo onde se evita errar para um mundo de erros cometidos quase propositalmente. Mas você faz isso parecer fácil, disse a radialista. Você parece indiferente em relação ao fracasso. Eu nunca afirmei que seja fácil, mas vai ficando cada vez mais fácil, respondi. Olhe, a questão é que o empreendedor tem muito a aprender e precisa aprender depressa. Não existe nada semelhante a um salário garantido no fim do mês para o empreendedor. Ele tem que cometer erros e corrigi-los rapidamente. Se ele evitar os erros ou fingir para si mesmo que não os cometeu ou jogar a culpa sobre outras pessoas, o processo de aprendizado irá derrotá-lo e o negócio acabará fracassando. Você tem que aprender rápido porque está construindo alguma coisa a partir do nada, complementou minha anfitriã. Não há nada em que você possa se basear, especialmente no começo da sua evolução como empreendedor. No entanto, você poderá ir do nada para alguma coisa, à medida que for melhorando. Um dos maiores prazeres de ser empreendedor é a capacidade de, entre aspas, pegar uma ideia e transformá-la em um negócio de sucesso em um curto lapso de tempo. Séculos atrás, os alquimistas tentavam transformar chumbo em ouro. A tarefa do empreendedor é transformar uma ideia em ouro. É quase como o dinheiro que cai do céu, comentou a entrevistadora. Quase, disse eu. Se conseguir fazer isso, você nunca precisará de um emprego. Você poderá se mudar para praticamente qualquer lugar do mundo e ficar rico. Eu faço negócios em mais de 80 países. Um de meus negócios de mineração fica na China e o outro fica na América do Sul. O âmbito de atuação de um empregado ou autônomo limita-se frequentemente a uma cidade, um estado ou um país. Portanto, são mundos diferentes, admitiu minha anfitriã. Sim, esse é o mundo do empreendedor. Se você for um bom empreendedor, poderá viajar e fazer negócios no mundo todo. A maioria dos empregados tem que solicitar algo como um green card antes de poder trabalhar em outro país. O empreendedor pode entrar em quase qualquer país como se este fosse uma corporação, ou então formar um joint venture com alguma empresa local. Treinar para ser um empreendedor significa desenvolver seu potencial de acesso a um mundo de riquezas praticamente ilimitadas. E para isso você tem que se transformar seus fracassos em sucessos. Certo, respondi eu. E se você fracassar e perder dinheiro? Perguntou ela. Isso é apenas parte do jogo. Não conheço muitos empreendedores que nunca tenham perdido dinheiro. Mas o empregado que perde dinheiro do negócio é demitido, disse a entrevistadora incisivamente. Isso acontece em muitos negócios, respondi calmamente. Meu argumento é que é o medo de perder dinheiro que faz muita gente perder dinheiro. As pessoas têm tanto medo de perdê-lo que acabam perdendo mesmo. Contentam-se com os salários garantidos. Essas pessoas talvez não percam muito dinheiro na vida, mas perdem a riqueza em potencial. A verdade durante o intervalo para os comerciais. Tenho que fazer uma pausa para os comerciais, disse minha anfitriã, desligando o microfone do pequeno estúdio. O sonoplasta assumiu o controle e começou a transmitir os comerciais dos patrocinadores. Faz anos que eu quero largar este emprego, disse minha anfitriã, sentindo-se segura na seleta à prova de som e sem que o mundo nos ouvisse.
Mas você ganha um salário bom demais para pedir demissão, disse eu, completando o raciocínio. Ela acenou com a cabeça e disse: É isso. Não ganho nenhuma fortuna, mas eles me pagam o suficiente para que eu não saia e vá trabalhar em outro lugar. Eu preciso do salário. Meu marido e eu ganhamos bastante bem, mas com 4 filhos na faculdade, não há nenhum jeito de fazermos o que você propõe. Embora não concordasse com esse ponto de vista, eu disse que certamente sabia como ela se sentia. Então, o que você me aconselharia? Como é que eu poderia escapar disso? Preciso do salário. Preciso deste emprego, embora não ganhe lá muita coisa. Sinto-me aprisionada em uma sala cujas paredes estão se fechando sobre mim. O que eu poderia fazer? Depois de uma pausa para reorganizar meus pensamentos, perguntei: Você se lembra do exemplo do bebê aprendendo a andar? Sim, eu me lembro, disse ela. E assim que conseguem andar, os bebês se transformam em crianças. E quando aprendem a dirigir, as crianças se transformam em jovens adultos. É assim que aprendemos tudo na vida. Aprendemos a partir da vontade de mudar e conseguir alguma coisa melhor. Talvez tenha havido uma época em que você gostava deste trabalho, mas agora você sabe que chegou a hora de mudar. É hora de ir em frente. Exatamente como o bebê percebeu de alguma forma que era hora de mudar. Era hora de parar de engatinhar. Em algum momento mágico, o bebê soube que havia chegado a hora de fazer alguma coisa diferente. E ele começou se agarrando a alguma coisa como a perna do pai ou uma perna de mesa. Os bebês cambaleiam quando estão aprendendo a fechar a lacuna entre engatinhar e andar. Fazem isso vezes sem conta e, então, num belo dia, ficam em pé e caem. Meu bebê fracassou, mas, em vez de desistir, que é o que muitos adultos fazem, ele repetiu e voltou a repetir o processo. De repente, a mente, o corpo e a alma do bebê entraram em alinhamento e o bebê conseguiu ficar em pé. E logo em seguida aprendeu a andar e se transformou em criança. Aí vieram as bicicletas e depois os automóveis, disse minha anfitriã. Os bebês se transformaram em crianças e as crianças se tornam adultos. Concluiu o raciocínio. Sim, e os empreendedores passam por um processo semelhante. Comigo aconteceu aos 9 anos. Fracassei aos 9 anos e tive sucesso aos 9 anos. Você poderá fazer o mesmo se estiver disposta a correr o risco de atravessar seu processo de aprendizado. Você tem confiança em sua capacidade como empreendedor? Perguntou minha interlocutora. Na verdade, não tenho. Tenho confiança em minha habilidade de cometer erros, corrigi-los e melhorar meus negócios. Sou hoje um empreendedor melhor e planejo continuar melhorando. Mas nunca terei absoluta confiança em minhas habilidades de empreendedor, porque não me contento com minhas vitórias ou sucessos anteriores. Coloco-me constantemente em situações que ultrapassam minhas habilidades. Estou sempre no limite, sempre experimentando e sempre me testando. É dessa forma que continuarei melhorando. E é por isso que você inicia novos empreendimentos, mesmo que tenha fracassado? Perguntou ela. Inicio novos empreendimentos, mesmo que tenham sido bem-sucedidos. É por essa razão que tenho tantos negócios, negócios que funcionam sem minha presença. Este é meu segredo para se chegar à riqueza. A maioria dos empregados tem um emprego. Como empreendedor, eu tenho múltiplos negócios. E essa é a razão para você não querer ser autônomo ou dirigir o negócio? Sim, e é por isso que me sinto grato por ter fracassado aos 9 anos. Aprendi como iniciar empreendimentos que funcionam sem mim. Escrevi sobre isso em Pai Rico, Pai Pobre. Sim, eu me lembro, disse ela.
Eu só não percebi o significado daqueles empreendimentos. Não percebi que aqueles pequenos negócios haviam tido um impacto tão profundo em sua vida. Concordando com ela, disse: descobri minha estratégia para a vida aos 9 anos de idade. O sonoplasta avisou então que o intervalo comercial havia terminado e que era hora de reiniciarmos a entrevista. Minha anfitriã ligou o microfone e disse: só temos mais alguns minutos, portanto concluiremos o assunto. Você estava me dizendo que a tarefa de um empreendedor é cometer erros e a tarefa do empregado é não cometer erros. Essa sua mensagem? Sim, é. Pelo menos do jeito que eu entendo as coisas. Se eu não estiver assumindo riscos calculados, cometendo erros e expandindo o negócio, é melhor eu sair do negócio. Se meus empregados cometerem erros demais, pode ser que eu tenha que mandá-los sair do negócio. É por isso que contrato empregados espertos que detestam cometer erros. Eles fazem seu trabalho e eu faço o meu. E essa é a razão por que dizemos aos nossos filhos: estude para conseguir um bom emprego, disse minha interlocutora. As escolas preparam nossos filhos para serem empregados. Sim, completei. Quem foi um bom aluno provavelmente se dará bem no mundo corporativo ou no governo. Você gostava de estudar? Perguntou a radialista. Na verdade, não, respondi. Eu não me saía lá muito bem porque cometia muitos erros. Minhas notas eram C, D e, em algumas ocasiões, F. Imaginei então que, já que eu era mestre em cometer erros, poderia muito bem me tornar um especialista em errar. É por isso que eu sou empreendedor e não empregado. Não sou bom para estudar. Ninguém me daria um emprego altamente remunerado. Não gosto de cumprir ordens e, sendo assim, provavelmente nunca seria promovido. Eu gosto de mudar as coisas e fazê-las do meu jeito, em vez de fazer o que me mandam fazer. Você nunca conseguiria um emprego nesta emissora, disse a moça. Talvez não conseguisse, mas sei como comprar esta emissora e contratar mais gente esperta do que eu para dirigi-la, acrescentei em tom de piada. Muito bem, temos que encerrar, disse a radialista. Você tem mais exemplos que ilustrem que cometer erros e fracassar é essencial para o empreendedor? Há mais alguém, outro exemplo além de você mesmo, que possa confirmar esse ponto de vista? Claro, respondi. Thomas Edison foi expulso da escola porque os professores reclamavam que ele era confuso ou dispersivo. Mais tarde, ele foi criticado por ter fracassado mais de 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica. Quando lhe perguntaram como se sentia por ter fracassado mais de 1000 vezes, ele respondeu algo como: fracassei mais de 1000 vezes. Acredito que foram 1014 experiências antes que eu finalmente acertasse. São necessários pelo menos 1014 fracassos até você se qualificar para inventar a lâmpada elétrica. O que ele quis dizer com isso? Perguntou minha anfitriã. Significa que, se você ou eu quiséssemos inventar a lâmpada elétrica, em vez de comprar uma no supermercado, teríamos que fracassar pelo menos 1000 vezes antes que soubéssemos como fazer uma lâmpada elétrica. Então ele foi chamado de dispersivo na escola e fracassou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada elétrica, disse minha interlocutora. Isso significa que ele era um inventor. Como foi que isso o transformou em empreendedor? Você sabe qual a empresa que ele fundou? Perguntei. Não sei. Ele fundou a General Electric, uma das empresas mais poderosas do mundo, um dos 12 membros originais do índice industrial Dow Jones. E dessas 12 empresas originais, a General Electric foi a única que sobreviveu. Nada mal para um sujeito dispersivo e avoado, que fracassava muito. A entrevista estava encerrada.
Aprenda com seus erros. Meu pai rico acreditava em aprender com os próprios erros. Ele não encarava os erros como algo ruim, simplesmente como oportunidades para aprender alguma coisa sobre os negócios e você mesmo. E dizia: os erros são como placas de pare. Os erros dizem: calma, pare aí, espere um pouco, tem alguma coisa que você não sabe, é hora de parar e pensar. Também dizia: um erro é um sinal de que chegou a hora de aprender alguma coisa nova, algo que você ainda não sabe. Seguindo essa linha de raciocínio, ele acrescentava: há muita gente preguiçosa demais para pensar. Em vez de aprender algo novo, essa gente pensa nas mesmas coisas dia e noite. Pensar é um trabalho duro. Você expande sua capacidade mental quando é obrigado a pensar. E quando você expande sua capacidade mental, sua riqueza aumenta. Pare, portanto, quando cometer um erro e aproveite a oportunidade para aprender alguma coisa nova, algo que você evidentemente ainda não sabe. Pare para pensar quando alguma coisa não sair do jeito que você quer ou você cometer um erro. Depois que descobrir a lição oculta, você será grato pelo erro. Se ficar abalado, zangado, envergonhado, culpar outra pessoa pelo erro ou fingir que não errou, isso significa que você não pensou o suficiente. Sua capacidade mental não se expandiu bastante. Você não aprendeu a lição. Sendo assim, continue pensando. A filosofia do pai pobre sobre os erros. Como professor, meu pai pobre tinha um ponto de vista diferente sobre os erros. Ele também acreditava que os erros indicam que você desconhece alguma coisa, mas, para ele, cometer um erro significava que o camarada era estúpido ou intelectualmente prejudicado. Quando cometia um erro, meu pai pobre fingia que não havia errado, negava que tivesse cometido um erro ou atribuía a culpa a outra pessoa. Ele não encarava os erros como oportunidades para aprender e expandir a capacidade intelectual e fazia o melhor que podia para não cometê-los. Ele não encarava os erros como uma coisa boa, como meu pai rico fazia. Transforme o azar em sorte. Aprenda a transformar o azar em sorte. É a segunda lição do pai rico, devido às diferenças que percebi entre ele e meu pai pobre no que se referia a cometer erros. Na minha opinião, é a filosofia pessoal de cada pessoa sobre a questão dos erros que determina se ela terá ou não sucesso na vida. O primeiro grande fracasso de meu pai pobre. Já contei em outros livros como voltei da guerra do Vietnã e tive que escolher quais pegadas seguir, as do pai rico ou as do pai pobre. Eu tinha mais ou menos 25 anos e meus dois pais haviam acabado de entrar na casa dos 50. Meu pai pobre havia acabado de perder a indicação como candidato republicano ao cargo do vice-governador do estado do Havaí. Já que ele postulara a candidatura contra a vontade de seu, entre aspas, chefe, o governador do estado foi informado de que nunca mais trabalharia para o governo estadual. Assim, lá estava ele, desempregado aos 50 anos de idade. O problema era que tudo o que ele conhecia era o mundo do ensino. Ele havia ingressado no universo escolar aos 5 anos de idade, e dele só saído aos 50 anos. Foi quando ele sacou seu fundo de pensão e ingressou relutantemente no mundo dos negócios, comprando uma franquia de uma famosa marca de sorvetes. Ele comprou essa franquia famosa porque achava que era um negócio que não poderia falhar. A franquia que não poderia falhar faliu em menos de 2 anos e meu pai ficou novamente sem trabalho e dessa vez sem dinheiro.
recriminar sem aprender. Meu pai pobre ficou zangado, deprimido, abalado e culpou tanto o franqueador quanto os seus sócios pela falência do negócio e perda do dinheiro. Foi nessa época que entendi por que meu pai rico havia enfatizado a importância de parar, pensar, aprender e corrigir-se a partir dos erros. O estado mental e emocional de meu pai pobre evidenciava que ele havia ignorado muitos sinais de pare e estava recriminando e não aprendendo. Ele continuava pensando a partir do ponto de vista de um empregado e não de um empreendedor. Meu pai percebeu que enfrentava dificuldades poucos meses depois de abrir sua sorveteria. Assim que os amigos deixaram de aparecer para tomar sorvete, a loja ficou praticamente vazia. Meu pai ficava sentado lá horas a fio, sozinho, sem ao menos um cliente. Em vez de parar por um momento, pensar e pedir conselhos, ele despediu seus empregados para reduzir as despesas. Trabalhou mais, brigou com seus sócios e depois gastou o dinheiro que lhe restava contratando um advogado e processando o franqueador. Dito de outra forma, ele usou seu dinheiro para atribuir seus problemas ao franqueador. Sem dinheiro, o negócio acabou fechando. Para mim, ficou evidente que meu verdadeiro pai havia transformado o azar em mais azar ainda. Em vez de parar, aprender e corrigir-se, ele não conseguia admitir que talvez estivesse cometendo erros. Em vez de melhorar as coisas, ele as tornou ainda piores. Com a perda da indicação como candidato a vice-governador e de seu primeiro e único negócio, ele continuou zangado e derrotado até morrer, quase 20 anos mais tarde. É por isso que esta lição sobre erros, má sorte e ser o tonto dos tontos, mas mesmo assim ficar cada vez mais rico, é tão importante para mim. Você conhece algum perdedor feliz? Certa vez ouvi Vince Lombardi, o famoso treinador dos Green Bay Packers, dizer: "Mostrem-me um perdedor feliz e eu lhes mostrarei um perdedor." Ao longo desses anos todos, analisei mais profundamente os múltiplos significados dessa frase. Superficialmente falando, as palavras de Vince Lombardi parecem dizer que as pessoas que aceitam perder de alma leve são perdedores natos. Muitas vezes na vida fui um perdedor desse tipo e dizia coisas como: "Ah, não importa, ganhar não é tão importante assim. O que importa é a maneira como se joga." Posso parecer indiferente ou até feliz quando perco, mas lá no fundo detesto perder. Em outras palavras, estou mentindo para eu mesmo quando finjo que não há nada de errado em perder. Quanto mais penso na frase de Lombardi, mais significados me ocorrem. Outras coisas que ele possivelmente quis dizer são: 1. Ninguém gosta de perder. Perder não é coisa que se aguarde ansiosamente. 2. Perder deve inspirar o perdedor a vencer. 3. Algumas pessoas evitam perder a qualquer preço, porque perder dói muito. Na minha opinião, foi o terceiro significado que levou meu pai ao fracasso. Ele vivera anos a fio em um mundo onde perdas, erros e fracassos eram coisas que deviam ser evitadas a todo custo. Como empregado, ele estava acostumado e gostava dos salários e benefícios garantidos. Para muitos trabalhadores como meu pai, a segurança é muito mais importante do que a oportunidade. É por essa razão que muitos empregados têm como filosofia evitar a todo custo cometer erros. Uma das razões do fracasso de meu pai pobre foi simplesmente evitar errar durante tempo demais.
Aprendizado em alta velocidade. Em março de 2005, minha mulher e eu nos inscrevemos na escola de pilotagem de alta performance de Bob Bondurant, localizada em Phoenix, no Arizona. Não pergunte por que fizemos isso, mas o fato é que a coisa simplesmente parecia divertida e excitante. Não somos pilotos profissionais e não temos a mínima intenção de vir a ser. Sempre gostei de filmes sobre corridas de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Tinha inveja de Paul Newman e de seu passatempo. Desde meu primeiro automóvel, um Datsun 2000, 1969, sempre tive carros de alto desempenho. Depois do Datsun, tive um Corvette, vários Porsches e uma Ferrari. Meu problema sempre foi que os carros tinham mais potência do que eu tinha, entre aspas, jeito para eles. Esse problema foi um dos motivos para que eu e Kim, que também tem um Porsche, decidíssemos, de uma vez por todas, aprender a dirigir carros de corrida numa verdadeira pista de corrida. Percebemos que havíamos cometido um erro desde o primeiro dia de aula. A escola ministra 2 cursos. Um deles é Direção de Alto Desempenho e era nesse curso que deveríamos ter nos inscrito. A classe era constituída por gente como você e eu, que simplesmente quer aprender a dirigir carros normais em alta velocidade. O curso no qual nos inscrevemos é chamado de Direção de Carros de Grand Prix. E os alunos eram corredores profissionais e amadores, com anos de experiências em provas automobilísticas. Kim e eu só percebemos que estávamos no curso errado quando notamos que o pessoal do outro curso iria dirigir potentes Cadillacs, ao passo que nós dirigiríamos Corvettes de alto desempenho. Passou-nos pela cabeça pedir para mudar de curso, mas achamos que a convivência, abre parêntese, ainda que temporária, fecha parêntese, com pilotos profissionais seria uma excelente maneira de aprender a dirigir em maior velocidade. Mas meu estômago, entre aspas, deu um nó, fecha aspas, assim que decidimos continuar no mesmo curso. Eu sabia que estava em vias de enfrentar boa parte do que mais temia e que sentia a mesma coisa. Na tarde do primeiro dia, lá estávamos nós dirigindo aqueles Corvettes. Entre aspas, envenenados. Meu medo se transformou em terror. Percebi que tinha dado um passo maior do que as pernas. O nó no estômago piorou na manhã do segundo dia. Meu raciocínio lógico se debatia em busca de uma forma de desistir com elegância. Durante a primeira aula teórica, meu instrutor disse delicadamente: "Você está dirigindo devagar demais. Tem que dirigir muito mais rápido." Naquele momento, quase desisti. E teria mesmo desistido, se o instrutor não tivesse dito em seguida: "Sua mulher está correspondendo. Ela está dirigindo muito mais rápido que você." O orgulho masculino surgiu imediatamente. A lógica desapareceu pela janela e eu não tive escolha. Se Kim estava dirigindo mais rápido do que eu tinha que ir em frente. E, vejam só, Kim era a única mulher no nosso grupo de 12 pessoas e estava muito entusiasmada com a possibilidade de superar os homens. O fim do medo. O nó continuou piorando durante 3 dias. Conforme a velocidade aumentava, as curvas iam aparecendo mais rapidamente e minha cabeça ficava sobrecarregada com tudo que tinha que aprender e fazer a alta velocidade. Durante o almoço do terceiro dia, perguntei finalmente ao instrutor por que ele continuava insistindo que eu tinha que dirigir mais rápido.
Afinal de contas, eu queria mais era dirigir lentamente até aprender a lição, antes de aumentar a velocidade. Ele sorriu e disse: eu quero que você dirija rápido, porque a velocidade irá consumir o seu medo. É o medo que atrapalha você. Você sente medo e alivia o pé no acelerador. O medo ainda está dirigindo o seu carro. É por isso que eu quero que você pise fundo quando sente medo. Mais uma vez eu quis desistir. Estavam me dizendo novamente que eu não dirigia suficientemente rápido. Eu continuava achando que o jeito de aprender era praticar a baixa e não a alta velocidade. Olhe, disse o instrutor, você tem que se convencer de que existe um piloto de Fórmula 1 em você. Se não aumentar a velocidade, você nunca conhecerá o piloto que existe em você. Eu quero que você se esforce e, entre aspas, vá fundo no acelerador, de modo que seu piloto interior assuma. Se eu deixar que você dirija lentamente, o covarde que também existe em você continuará dirigindo o carro. Só há um jeito de revelar o piloto profissional, e esse jeito é pisar fundo no acelerador. No momento em que você, entre aspas, mete o pé na tábua, esse piloto assumirá o controle. No quarto dia, o nó no estômago estava mais apertado ainda e passava-me pela cabeça todas as razões possíveis para eu não terminar o curso. Era no quarto dia que os alunos paravam de pilotar Corvettes e passavam para os carros de Fórmula 1. Nesse dia, a escola nos entregou macacões e capacetes vermelhos. Como estava acima do peso, tive dificuldade para me enfiar no carro. Sentia-me como se estivesse entrando em um caixão. Não conseguia me mexer dentro do carro. O covarde que há em mim quase assumiu o controle de novo. Eu queria desistir. Ouvi uma voz dentro de mim que dizia: você não precisa fazer isso. Não tem que provar nada a ninguém. Você nunca será piloto de corrida. Por que está fazendo isso? É loucura. Menos de uma hora mais tarde, eu estava mais feliz do que me sentia havia anos. Passei a me sentir à vontade com o carro. Os 3 dias de aulas, medo e frustração sumiram, e lá estava eu dirigindo o carro, entre aspas, com o pé embaixo. Em vez de medo, eu senti uma sensação de exaltação. O piloto que havia em mim afastou o covarde e assumiu o controle do carro. Quando saíamos da escola no fim do dia, elevados como se tivéssemos tido uma visão celestial, um dos alunos do curso de direção de alto desempenho aproximou-se de nós e disse: adorei o curso, mas o que eu queria era ter feito esse que vocês fizeram. Agradeci e retruquei: isso é engraçado, porque até uma hora atrás eu queria mesmo era estar no seu grupo. 2 mundos diferentes. O motivo de eu mencionar a escola de pilotagem não é me gabar de minha nova técnica de dirigir automóveis. Menciono-a porque o curso de pilotagem foi um processo muito semelhante àquele do empregado que se transforma em empreendedor, o processo de passar de um mundo para outro. Uma das primeiras lições que aprendi foi que, nas ruas e rodovias, devo fazer o oposto do que tenho que fazer em uma pista de corrida. Na estrada, por exemplo, a maioria das pessoas pisa no freio quando percebe uma colisão bem à frente. Na escola de pilotagem, ensinaram-nos a pisar no acelerador. Nas ruas e estradas, a maioria das pessoas pisa no freio quando o carro começa a derrapar. Na escola de pilotagem, aprendemos quando pisar no freio e quando pisar no acelerador. Em outras palavras, há 2 formas diferentes de reagir às derrapagens. E podem acreditar em mim. Pisar no freio é fácil, mas pisar no acelerador durante uma derrapagem
foi difícil porque contrariava tudo o que sei em matéria de direção. Para fazer isso, tive que aumentar minhas capacidades física e mental. No mundo normal, exige-se das pessoas que não ultrapassem os limites de velocidade. Na escola de pilotagem, fomos ensinados a, entre aspas, pisar fundo e ultrapassar nossos limites de velocidade pessoais. A velocidade e o medo, sem dúvida, aumentaram minha capacidade. Um grande currículo. Os 4 dias que passei na High Performance Racing School de Bob Bondurant foram os dias da curva de aprendizado mais inclinada que já atravessei na vida. As curvas de aprendizado na escola de pilotagem foram ainda mais inclinadas do que as curvas que atravessei na Navy Flight School. Ficou evidente que, além de grande piloto, Bob Bondurant é um excelente professor. Como professor, e apesar de apavorado durante a maior parte do tempo, pude avaliar a metodologia de ensino de Bob. Fiquei impressionado com o currículo teórico e prático. Durante 4 dias, Bob e seus instrutores nos obrigaram a enfrentar nossos temores e limitações físicas e mentais, com um elevado nível de segurança. Uma vez na pista, não me preocupei muito com minha integridade física. O que mais me preocupava era ficar sendo ultrapassado por Kim, o que aconteceu em várias ocasiões. Fisicamente eu estava bem, mas meu ego ficava gravemente arranhado cada vez que o carro de minha mulher passava pelo meu. O processo empresarial. O processo de evolução de motorista convencional para piloto de competição exigiu que eu esquecesse muita coisa. Em outras palavras, as coisas certas na rua ou em uma estrada podem matá-lo em uma pista de corrida. Além disso, as coisas inteligentes que se fazem no trânsito, como reduzir a velocidade, são coisas idiotas em uma pista de corrida. Acontece o mesmo com a evolução de empregado para empreendedor. São 2 mundos diferentes e o que é certo em um é errado no outro. A razão para eu contar a história de transição do mundo do serviço público para o mundo do empreendedorismo de meu pai pobre foi a necessidade de ilustrar esse ponto. O que ele fazia de certo no serviço público era errado no mundo dos negócios. Uma vez que o empreendedor iniciante cria alguma coisa a partir do nada, é evidente que ele irá cometer erros. Se quiser ter sucesso, o empreendedor novato terá que se esforçar para atravessar o mais rapidamente possível as seguintes etapas. 1. Iniciar o empreendimento. 2. Fracassar e aprender. 3. Encontrar um mentor. 4. Fracassar e aprender. 5. Fazer alguns cursos. 6. Continuar fracassando e aprendendo. 7. Parar quando tiver sucesso. 8. Comemorar. 9. Contar o dinheiro e analisar vitórias e derrotas. 10. Repetir o processo. A temível doença. Calculo que 90% dos aspirantes a empreendedores não chegam sequer à primeira etapa do processo. Talvez tenham um plano e podem até ter criado o negócio perfeito na cabeça ou no papel, mas acabam contagiados pela temível doença conhecida como análise paralisante. Vi muitos aspirantes a empreendedor ficarem fazendo e refazendo seus planos em vez de irem em frente. Quando não é isso, eles acabam encontrando alguma desculpa para achar que o momento ou o plano não são corretos. Em vez de começar a agir e fracassar, eles trabalham duro para não fracassar e entram no clima da análise paralisante. É impossível tornar-se empreendedor sem começar um empreendimento. Seria como tentar aprender a andar de bicicleta sem bicicleta,
ou como se eu tentasse ser piloto de corrida sem um carro e uma pista de corrida. Meu pai rico afirmava: a razão principal para se montar um negócio é ter um negócio para praticar. Como é que se aprende a andar de bicicleta se não temos uma bicicleta? Como aprender a ser empreendedor se não temos um negócio para praticar? Diferentes escolas de pensamento. O currículo da escola de pilotagem de Bob Bondurant não se concentra em fazer as coisas certinhas. O curso se concentra em levar o aluno a cometer erros a velocidades cada vez maiores. Nossa confiança foi aumentando à medida que aumentava nossa capacidade de errar e corrigir. No quarto dia do curso, eu já conseguia cometer um erro horroroso a alta velocidade, perder o controle do carro em uma curva, recuperar o controle, botar o carro de novo na pista, entre aspas, pisar fundo e continuar correndo. Se tivesse cometido esse erro no primeiro dia, provavelmente acabaria no hospital. Menciono outra vez a escola de pilotagem porque esta espelha o contraste existente entre diferentes escolas de pensamento. Meu pai pobre formou-se na escola de pensamento que se concentra em evitar erros e por isso foi um bom empregado. Meu pai rico veio da escola de pensamento que incentiva a cometer erros e por isso era um bom empreendedor. Deb e Lloyd. O título deste capítulo é Deb e Lloyd estão ficando cada vez mais ricos, em homenagem a Jim Carrey. Quem viu o filme deve ter notado que quanto mais idiota, mais rico ele fica. Vale o mesmo em relação ao empreendedorismo. Se você for alguém que precise sempre parecer certo, fazer sempre sentido, nunca cometer erros e ter sempre as respostas corretas, o melhor caminho talvez seja continuar como empregado ou transformar-se em autônomo. Quando comecei minha carreira, eu parecia o maior palerma da cidade. Meus negócios cresciam e desmoronavam. Não demorou nada para que minha fama como empreendedor na comunidade empresarial de Honolulu fosse motivo de riso. Se não fosse meu pai rico me orientar e incentivar a aprender com meus erros, indo em frente e errando de novo, eu poderia muito bem ter abandonado o processo. Descobri que é difícil ser uma das personagens de Jim Carrey na vida real. No entanto, e à medida que os anos foram passando, os erros deixaram de ser tão penosos, apesar de se tornarem maiores, já que eu estava me transformando em um especialista em errar. Em vez de ignorar 5 ou 6 sinais de pare, eu parava, pensava, corrigia e ampliava minha capacidade de empreendedor antes de seguir em frente. Hoje posso dizer honestamente que sou mais rico que muitos de meus contemporâneos, na maioria bons alunos ou com empregos altamente remunerados desde o começo. Simplesmente porque estava disposto a me tornar cada vez mais idiota, anos a fio. Isso faz parte do preço que se paga para ter sucesso. Transforme o azar em sorte. Pouco depois que entrei no ensino fundamental, meu pai rico ensinou a seu filho e a mim a transformarmos o azar em sorte. Naquela época, tanto Mike quanto eu estávamos indo muito mal na escola porque tirávamos péssimas notas em inglês. Nem eu nem ele éramos grandes redatores. Em vez de ficar aborrecido conosco, pai rico nos disse: deixem que essa deficiência escolar os torne mais fortes e não mais fracos. Se conseguirem transformar essa experiência ruim em uma experiência boa, vocês se colocarão bem à frente de seus colegas que tiram boas notas. Mas nós ficamos com notas Fs nos boletins, reclamou Mike. Essas notas ruins vão nos atrapalhar até na faculdade.
as notas vão estar sempre lá, mas a lição que aprenderam também estará. Em longo prazo, essa lição de vida poderá ser muito mais importante do que as notas se vocês transformarem esse incidente ruim em uma coisa boa. Mike e eu estávamos realmente zangados com nosso professor de inglês. Estávamos deprimidos e nos sentíamos fracassados. Pai Rico olhou atentamente para nós, esboçou um sorriso e disse: "O seu professor está ganhando o jogo. Vocês estão perdendo porque estão agindo como perdedores." "O que podemos fazer?" perguntei. "É ele quem tem o poder. Já nos reprovou e a escola inteira ficou sabendo." "Ele só tem o poder de reprová-los", sorriu Pai Rico. "Vocês têm o poder de assumir sua raiva e fazer alguma coisa ainda mais idiota, como cortar os pneus do carro dele, coisa que desconfio que já lhes passou pela cabeça, ou então fazer alguma coisa boa, como assumi-la e sair-se bem na escola, no futebol ou no surf. Assumam sua raiva e transformem-na em grandeza. Então vocês vencerão. Se assumirem essa raiva e cortarem os pneus do professor, vocês estarão transformando em pior uma situação que já é ruim. E provavelmente serão presos se fizerem o que estão pensando em fazer." O poder das emoções. Naquele dia, Pai Rico nos ensinou que os seres humanos têm 4 emoções básicas. 1. Alegria. 2. Raiva. 3. Medo. 4. Amor. Ele explicou também que existem muitas outras emoções, mas essas são as fundamentais. Muitas das outras emoções são combinações de 2 ou mais emoções básicas. A tristeza, por exemplo, é frequentemente uma combinação de raiva, medo e amor, e ocasionalmente de alegria. Em seguida, ele nos ensinou que cada emoção pode ser utilizada de 2 maneiras básicas, para o bem ou para o mal. Posso me sentir, por exemplo, alegre e aproveitar essa alegria para sair e me embebedar, o que seria utilizar a emoção da alegria para uma finalidade ruim. Posso também aproveitar a emoção da alegria para mandar cartões de agradecimento a todas as pessoas que me ajudaram na vida. O mesmo é válido em relação a todas as emoções básicas, até mesmo o amor. Ainda hoje não gosto daquele professor de inglês, mas sou grato por ele ter me reprovado. Se não fosse aquela nota F, eu não teria estudado mais para chegar à faculdade e talvez nunca tivesse me tornado autor de best-sellers. Em outras palavras, aquela nota F, quando eu tinha 15 anos, combinada a meu primeiro fracasso empresarial aos 9 anos, tornou-me muitas vezes milionário. E o melhor de tudo foi que não aprendi apenas muitas lições sobre a vida e mim mesmo. Aprendi também a transformar minha raiva em alegria e que ser cada vez mais idiota pode me tornar cada vez mais rico e mais feliz. Esta é uma das formas de transformar o azar em sorte. Como dizia meu pai rico, se conseguir transformar o azar em sorte, você terá sorte em dobro e será 2 vezes mais feliz no amor e na vida, e em matéria de saúde e dinheiro. Antes de pedir demissão. Você talvez queira praticar a transformação do azar em sorte ou da raiva em alegria antes de pedir demissão. É importante ter essa habilidade antes de iniciar a jornada entre o mundo dos empregados, o mundo onde se evita errar, para o mundo dos empreendedores, o mundo onde todos cometem erros. Comentarei mais adiante como e quando decidi que minha especialidade seria, entre aspas, cometer erros. Uma das razões para eu ter decidido ir em frente fracassando foi que estava indo muito mal na escola. Nunca fui brilhante nos estudos. Embora atualmente leia muito,
ainda sou um leitor lento, daqueles que move os lábios quando lê e, quando faço contas, ainda preciso dos dedos, das mãos e dos pés para contar o dinheiro. Embora tenha me formado em uma grande universidade, minhas notas sempre foram C, D e F, ano após ano, e sempre fui um dos últimos da classe. Sharon Ledger, que fundou a The Rich Dad Company, juntamente comigo e minha mulher, foi das primeiras da classe. É auditora independente e complementará as lições deste livro com a maneira mais inteligente de alguém se tornar empreendedor. Dito de outra forma, ela não adotou a, entre aspas, abordagem Debbie Lloyd para se tornar empresária. Os negócios fundados por ela têm mais sucesso que os meus. Contudo, Sharon também tomou uma ou outra lição ao longo da vida. Independentemente de você ainda estar pensando em se tornar empreendedor ou já ter seu próprio negócio, acredito que você achará algumas destas lições, tiradas da vida real, divertidas e até um tanto instrutivas. As percepções de Sharon. Lição 2. Aprenda a transformar o azar em sorte. Pai Rico dizia: não existem erros, existem apenas oportunidades de aprender. A tarefa do empreendedor é cometer erros. A tarefa do empregado é não cometer erros. Poderia colocar a coisa de maneira ligeiramente diferente. O empreendedor não pode ser intimidado e não se deixará intimidar pelo medo de cometer um erro. Ele não pode permitir que o medo de errar atrapalhe seu caminho. Ninguém gosta de errar. Do meu ponto de vista, a meta do empreendedor não é cometer um erro. Contudo, as experiências e decisões que não dão certo são componentes naturais da vida de um empreendedor. Os empreendedores bem-sucedidos não têm medo de se arriscar e errar e, quando cometem um erro, aprendem e, às vezes, até o colocam para trabalhar em seu benefício, capitalizando o erro. Seria um erro fazer uma escolha errada? Definir algo como, entre aspas, errado é uma questão de perspectiva. A perspectiva do empreendedor é diferente da do empregado. Experimentar coisas novas, especialmente aquelas que os outros acham que não funcionarão, é parte essencial da vida do empreendedor. Uma vez que a tendência do empreendedor é se aventurar por caminhos ainda não desbravados, existe sempre uma possibilidade muito maior de tropeçar. A maioria dos empreendedores admite e aceita esse fato. Experimentar significa tentar algo para ver se irá funcionar. Evidentemente, nem todas as experiências dão certo. Se houvesse certeza, a coisa não seria uma experiência. Às vezes, as coisas dão errado, mas quando alguém experimenta alguma coisa que não dá certo, será isso um erro? Normalmente, os empreendedores absolutamente não encaram isso como erros, e sim como experiências, riscos calculados. Lembre-se da história de Robert sobre Thomas Edison. Lidando com os erros. No momento em que cometem algum erro, os empreendedores normalmente não se prendem às consequências desse erro. Os empreendedores não se preocupam com o fato de parecerem errados. Ao contrário, o verdadeiro empreendedor se concentra em aprender com os erros que comete. Como resolver um eventual problema decorrente do erro? Como evitar cometer novamente o mesmo erro? Como minimizar as consequências negativas do erro, se mesmo assim ele voltar a ocorrer? Existe alguma forma de capitalizar o erro e transformá-lo em vantagem? Como capitalizar os erros? Eu mesma gosto de pensar em termos de transformar problemas em oportunidades. Identifico o problema e encontro uma solução.
como evitar ou minimizar as consequências desse erro. Essa solução pode perfeitamente ser um ativo valioso, abre aspas, frequentemente chamado de, entre aspas, propriedade intelectual, fecha parênteses, sobre o qual será possível montar um negócio ou, quem sabe, utilizá-la como instrumentos para expandir o negócio que você já possui. É claro que você terá que protegê-la legalmente, de forma a ter direitos exclusivos a essa solução. Vamos viajar ao passado, a título de exemplo, e supor que você estivesse no meio de um processo de desenvolver um dos primeiros rádios transistores do mundo. Você descobriu da forma mais difícil que, quando cometia um erro ao conectar a bateria ao circuito, abre parêntese, invertendo a polaridade, fecha parêntese, os transistores tinham a tendência de, entre aspas, virar fumaça. Naquela época, os transistores eram componentes muito caros e esse erro era muito oneroso. Mas você aprendeu com o erro, identificou um problema e desenvolveu uma solução. Um conector que incorpora uma chaveta que impede que a conexão seja feita de maneira errada. Suponhamos também que você tenha conseguido patentear essa solução do problema identificado. Você acha que seria possível montar um negócio centralizado nessa solução? A anatomia dos erros. O medo de cometer erros, na verdade, inclui dois aspectos primários: o medo das consequências e o medo de parecer um idiota, abre parêntese, a percepção, fecha parêntese. Não queremos dizer com isso que seja errado considerar as consequências de uma ação. Até mesmo os empreendedores ponderam minuciosamente as possíveis consequências de qualquer ação. Ser empreendedor não quer dizer agir de maneira irresponsável. Nenhum empreendedor iria testar um novo sistema de freios automotivos, imprimindo o máximo de velocidade ao veículo e pisando no pedal, quando o carro chegasse a 3 metros de distância de um obstáculo. A diferença entre um empreendedor e um empregado é que o empreendedor não se deixa paralisar por consequências remotamente possíveis, mas, sim, encontra uma forma de minimizar as previsíveis consequências adversas. O outro aspecto do medo de cometer erros, o medo de parecer idiota, é idiota. Não chega a surpreender que alguém que tenha medo de cometer erros, porque ficará parecendo um idiota. Como já comentamos em outros livros, nossas escolas tendem a nos incutir o medo de parecermos idiotas. Sendo eu uma das melhores alunas da classe, isso era um enorme problema para mim. Eu queria fazer tudo certo e não queria jamais dar a impressão de não saber alguma coisa. Achava até que fazer perguntas seria admitir que eu não sabia algo. Demorei quase 20 anos para romper esse bloqueio mental e perceber que é fazendo perguntas que aprendemos. Tenho que admitir que ainda hoje me flago, entre aspas, querendo estar certa. Percebo essa mesma armadilha mental em muitas pessoas altamente instruídas e sinto pena dessa gente. A capacidade de, entre aspas, parecer idiota ocasionalmente e de fazer perguntas sem constrangimento abre um mundo inteiramente novo para os melhores estudantes. Hoje me considero uma, entre aspas, estudante nota A em recuperação e convido todos vocês a se colocarem entre os primeiros da classe, a se unirem a mim. Dito isso, há situações nas quais o empreendedor tem que se preocupar com a credibilidade. A reputação da qual você desfruta em sua comunidade profissional ou empresarial pode ser prejudicada por erros demais. Mas quando tem medo demais de cometer erros, as pessoas simplesmente relutam em correr qualquer risco e nunca chegam, ao menos, a pensar em se tornarem empreendedores. E se chegarem a iniciar o processo,
Mas se concentrarem demais para evitar riscos, as pessoas serão vítimas da análise paralisante descrita por Robert. Ficarão tão concentradas na coleta de informações e na identificação/eliminação de todos os riscos que nunca se sentirão realmente à vontade para ir em frente e montar um negócio. A análise paralisante as deixará, entre aspas, congeladas. Não estamos sugerindo que você vá em frente sem se preocupar com as consequências de seus atos. Você tem que agir de maneira responsável e, entre aspas, fazer sua lição de casa. Tem que assentar os alicerces do seu negócio de modo a impedir que este desmorone no futuro. Tem que planejar. Como dizia Pai Rico, o negócio bem-sucedido é criado antes mesmo de começar a existir. Mas você também tem que reconhecer o ponto no qual os rendimentos se tornam decrescentes. Existe um amplo espectro de atitudes entre avançar cegamente e ser vitimado pela análise paralisante. Na verdade, você nunca conseguirá eliminar todos os riscos. A certa altura, você contará com informações suficientes para ir em frente, e o planejamento adicional será simplesmente perda de tempo. Depois que tiver identificado a oportunidade e os riscos maiores, assentado os alicerces e desenvolvido um plano de negócio que minimize esses riscos, siga em frente e implemente o plano. A análise paralisante não é o único obstáculo para quem vai dar o primeiro passo no empreendedorismo. Existe também o fator, entre aspas, inércia. É fácil não fazer nada e, portanto, é exatamente isso que muita gente faz, nada. Isso acontece especialmente quando você se sente à vontade do jeito que é. Ocorre geralmente algum tipo de agitação que dá início à jornada do empreendedorismo. Alguma coisa que leva você a querer mudar o status quo. O processo de transição. Vamos analisar os estágios que você poderá atravessar na transição de empregado para empreendedor. Primeiro estágio: você se torna infeliz como empregado. Veja, não estamos afirmando que exista algo de errado em ser empregado. É preciso que exista gente satisfeita com o fato de ser empregado para que o mundo vá em frente. O problema começa quando você não quer ser mais empregado. O domingo passa a ser o dia mais triste da semana e você começa a ficar apreensivo com o fato de ter que ir trabalhar na segunda-feira pela manhã. Pode ser que você sinta ou até mesmo diga o seguinte: não quero ir trabalhar. Além disso, a descrição das funções de meu cargo começa pela observação beco sem saída. 2. Gosto do meu emprego, mas não estou progredindo. Quando olho o organograma acima, tudo que consigo enxergar é o traseiro de meu supervisor. 3. Não estou ganhando o que mereço. Não ganho nem mais nem menos, independentemente de, entre aspas, dar duro ou cochilar na mesa. Muitos colegas não trabalham tanto quanto eu, mas ainda assim ganham a mesma coisa. Isso é injusto. Quero ganhar melhor, já que trabalho mais. 4. Eu gostava do que fazia, mas agora estou entediado. Quero algo mais desafiador, mas meu patrão diz que não tenho qualificações para isso e afirma que tenho que voltar a estudar antes de ser promovido. 5. Não quero ficar, entre aspas, pulando de emprego. Além disso, já é hora de trabalhar para mim mesmo e montar meu próprio negócio. 6. Tenho um tempo de casa suficiente para sair. Se eu sair, terei que começar de novo em outra empresa e aceitar um salário menor. 7. Essa empresa onde trabalho não vai a parte alguma. 8. Sou eu quem faço tudo e é o patrão quem leva a fama. 9. Por que estou trabalhando para esse camarada, dirigindo o negócio dele e deixando-o rico?
Ele nunca está lá. A única coisa que ele faz é jogar tênis. Eu devia mais a estar dirigindo meu próprio negócio e ficando rico. 10. Por que trabalho tanto para deixar todos os meus clientes ricos e sou remunerado exclusivamente por hora trabalhada? 11. Quero fazer o que me dá na telha. Quero ser meu próprio patrão. 12. O alarme foi dado. Promoveram alguém mais jovem do que eu. 13. Não posso me dar ao luxo de sair do emprego ou me aposentar. Não economizei o suficiente e gastei meu fundo de garantia para comprar esta casa onde moro. Se esses pensamentos passarem por sua cabeça, talvez tenha chegado o momento de ser independente. Pode ser que você queira fazer alguma coisa em regime de tempo parcial, mantendo também o emprego. A palavra mais importante é começar. Segundo estágio: superar o medo de começar. Sempre conheci gente que queria largar o emprego, mas morria de medo de fracassar. Em vez de pedir demissão e começar um negócio próprio, essas pessoas continuavam trabalhando dia após dia, usando desculpas como: 1. Amanhã eu começo. 2. Farei isso assim que surgir a oportunidade perfeita. 3. Farei isso quando tiver o dinheiro necessário. 4. Farei quando chegar o momento certo. 5. Farei quando tiver mais tempo. 6. Farei quando encontrar o sócio ideal. 7. Farei quando meus filhos estiverem formados. 8. Eu até faria isso, mas minha mulher morre de medo. 9. Vou esperar até ver se consigo a próxima promoção. Se não for promovido, abrirei meu próprio negócio. 10. Primeiro vou voltar a estudar. 11. Mas o que acontecerá se eu fracassar? 12. Vou ficar muito envergonhado se fracassar. 13. Não sou suficientemente esperto para isso. 14. O que dirão meus amigos? Terceiro estágio: começar logo. Bem, você tomou a decisão de vencer o medo e montar seu próprio negócio. Já tem o plano de negócios, o produto ou serviço que oferecerá e está pronto para começar. Assuma o compromisso de cumprir o mais rapidamente possível as etapas que o pai rico de Robert esclareceu. 1. Monte o negócio. 2. Fracasse e aprenda. 3. Encontre um mentor. 4. Fracasse e aprenda. 5. Faça alguns cursos pertinentes. 6. Continue fracassando e aprendendo. 7. Pare quando tiver sucesso. 8. Comemore o fato. 9. Faça o balanço de ganhos, vitórias e derrotas. 10. Repita o processo. Você conhece o ditado: começar já é meio caminho andado? Use o medo que sente como incentivo para o sucesso. E por que não? Quando deixei de ser auditor independente, muitos amigos e parentes ficaram chocados e me perguntaram: por quê? Por que cargas d'água você despreza a possibilidade de se tornar sócia em uma grande multinacional para fazer algo tão arriscado quanto começar seu próprio negócio? E eu realmente fiquei muito tempo remoendo o assunto. Eu tinha 25 anos naquela época e achava que sabia tudo. A contadora conservadora que existia em mim fez a mesma pergunta: por quê? No entanto, a empreendedora que também havia em mim disse: não fique aí se perguntando por quê. A pergunta certa é: e por que não? Nunca me arrependi da decisão que tomei aos 25 anos de idade. Nunca me arrependi de ouvir
minha, entre aspas, empreendedora latente. Posso trabalhar a qualquer momento em outra empresa de contabilidade, mas talvez nunca mais apareça aquela oportunidade de me tornar sócia. Seja lá como for, a empresa onde eu trabalhava, com a perspectiva de me tornar sócia, foi uma enorme oportunidade de aprender, e aprendi muito. Um ano depois de ingressar na empresa, eu já estava progredindo, mas nunca me arrependi de ter ouvido a empreendedora que lá no fundo eu era. Minha grande recompensa foi ter conhecido Michael naquela empresa, com quem acabei me casando. Hoje, ao examinar novas oportunidades, ainda me pergunto, por que não? Em vez de me perguntar por quê. Eu desafio a se perguntar, por que não? Por que não começar hoje mesmo?